Olá, caros ouvintes. Só uma pequena atualização antes de começar o vídeo. O Sr. A entrou em contato comigo e ele deixou que eu use o nome Sr. A na lista dos contribuidores, além de fazer mais uma doação generosa para o canal. Muito obrigado, Sr. A. Obrigado pelo seu elogio ao meu trabalho e eu espero que você continue gostando dele. Também vou lembrar vocês aqui de curtir o vídeo, se inscrever se você ainda não for inscrito e, se puder, manda uma doação para o canal se você quiser se juntar à nossa lista de contribuidores junto com o Sr. A ou receber narrações antecipadas lá no Apoia-se. Tudo bem, sem mais delongas, vamos ao vídeo de hoje. Vai pra cima, Zariusu! Zembeiro atacou primeiro, mas direcionou seus ataques a um guerreiro esqueleto. Ele não se importava se o guerreiro esqueleto bloqueasse seu golpe com seu escudo. Ele simplesmente acelerou seu punho com força bruta. O escudo se dobrou para dentro, e o guerreiro esqueleto, que se contorcia, colidiu com os outros guerreiros esqueleto, e todos perderam o equilíbrio. Ele também tentou acertar outro guerreiro esqueleto com a cauda, mas não conseguiu emendar o ataque. A formação dos guerreiros esqueletos se curvou sob o ataque de Zembeiro, e Zariusu imediatamente preencheu a lacuna que eles haviam desocupado. Parem ele! Dois guerreiros esqueleto foram em direção a Zariusu com suas lâminas curvas quando ouviram o comando de Iguva. Zariusu poderia tê-los evitado se quisesse, e se ele quisesse levar golpes de frente, ele poderia tê-los bloqueado com a dor congelante. No entanto, Zariusu não fez nenhum dos dois. Evadir implicaria em desacelerar, e ele não queria fazer um movimento tão inútil na frente de Iguva. Além disso, alguém já estava preparando uma jogada. Agarro da terra. A lama crepitou como um chicote, emaranhando os dois guerreiros esqueleto. Os chicotes de lama pareciam correntes de ferro, e os guerreiros esqueleto ficaram imobilizados enquanto Zariusu aproveitava a abertura. Sim, Crush também o estava ajudando. Zariusu não estava lutando sozinho. Ele poderia confiar em seus camaradas. Infelizmente, mesmo a magia de Crush não conseguiu selar completamente os movimentos de seus inimigos, e as lâminas dos guerreiros esqueleto arranharam Zariusu. Todavia, essas lesões não significavam nada para ele. O sangue fervente em sua alma desconsiderou o conceito de dor. Zariusu aumentou seus passos. Ele correu para Iguva, que olhava para ele. Mesmo que fosse atingido por uma magia de ataque, ele estava determinado a afrontar o golpe e continuar correndo. Tolos! Conheçam o medo, assustar. A visão de Zariusu ficou turva. Ele começou a se questionar onde estava quando um terror sem nome floresceu dentro dele, e ele sentiu como se algo estivesse o rodeando de todos os lados. Ele parou em seus passos. A magia a assustar sacudiu seu coração e impediu que suas pernas o obedecessem. Sua mente dizia às suas pernas para se moverem, mas seu coração não permitia que seu corpo desse sequer um passo. Zariusu, coração de leão. Quando Crush gritou essas palavras, o terror se dissolveu em um instante, e em seu lugar reacendeu-se o espírito de luta. A magia que conferia coragem havia exorcizado o medo de seu coração. Iguva olhou infeliz para Crush e apontou um dedo para ela. Sua intrometida! Pare de interferir! Raio! Houve um clarão branco, e Crush gritou. O coração de Zariusu oscilou. Foi quase consumido por um ódio intenso, mas ele conseguiu se controlar no final. O ódio era uma arma útil às vezes, mas contra um inimigo poderoso, poderia acabar sendo uma lança apontada para seu próprio peito. Quando confrontado com um poderoso inimigo, era necessário paixão ardente e lógica gelada. Zariusu não olhou para trás. Já que Iguva atacou Crush, isso significava que Zariusu tinha uma abertura para se aproximar. Um olhar de consternação apareceu no rosto de Iguva e ele sabia que havia cometido um erro. Isso, por sua vez, trouxe um sorriso irreverente a Zariusu, cuja amada havia sido ferida. Ai! Muito lento. A dor congelante golpeou lateralmente, desviando o dedo que Iguva estava planejando apontar. Você deixou um guerreiro chegar perto de você, usuário de magia. Pode ir dando adeus aos seus feitiços. Excluindo usuários de magia extremamente poderosos e lendários, a maioria dos usuários de magia que permitiam que um inimigo se aproximasse poderiam ter suas magias interrompidas durante a conjuração. Mesmo um monstro poderoso como Iguva não era exceção à regra. Zariusu estreitou os olhos, confuso com a sensação que subia pelo seu braço. Cortá-lo parecia estranho. Iguva deveria ter algum tipo de resistência à sua arma. Ainda assim, ele não estava ileso. Sim,
Se ele pudesse resistir a danos, então tudo que Zariusu tinha que fazer era infligir mais golpes. Sendo esse o caso, tudo o que ele tinha que fazer era continuar atacando. É claro que era mais fácil falar do que fazer. Zariusu sabia disso. Porém, isso era tudo que um guerreiro como ele podia fazer. Não me menospreze, lagarto! 3 flechas de luz apareceram diante de Iguva e dispararam contra Zariusu. Ele tentou bloqueá-las reflexivamente com a sua arma, mas as flechas mágicas atravessaram ela e perfuraram seu corpo, enviando uma onda de dor latejante através dele. Esta foi uma magia silenciosa. Não havia preparação necessária para elas, portanto, elas não poderiam ser interrompidas. Além disso, a flecha mágica só poderia ser bloqueada por magia. Nem mesmo alguém como Zariusu poderia bloqueá-las. Zariusu cerrou os dentes e golpeou Iguva com a dor congelante. Ah, desgraçado! Lagarto maldito! A flecha mágica poderia sim ser imbloqueável por meios comuns, mas inversamente causava danos pequenos. Alguém como Zariusu, com um corpo afiado ao longo de centenas, se não milhares de batalhas, não era fraco o suficiente para ser incapacitado por tal magia. Os projéteis mágicos atingiram Zariusu novamente, causando dor até os seus ossos. Zariusu segurou a dor e contra-atacou com um giro de sua espada. Depois de várias indas e vindas, os movimentos de Zariusu começaram a diminuir. O latejar severo dificultava seus movimentos ágeis, ilustrando claramente a diferença entre ele e os mortos-vivos, que não conheciam dor ou cansaço. Iguva e Zariusu perceberam isso, e suas expressões eram dramaticamente diferentes como resultado. Os fortes viveriam e os fracos morreriam. Essa era uma verdade inalterável. Isso foi claramente ilustrado na luta corpo a corpo de Zariusu e Iguva. No entanto, também era verdade que os fracos poderiam competir com os fortes se caso se unissem. Curar feridas médias. A dor de Zariusu desapareceu com essas palavras e sua vitalidade retornou a ele. Aquela cura mágica vinda da retaguarda virou a situação da batalha contra Iguva, que até então parecia confiante e distante, e ele amaldiçoou em voz alta. Malditos lagartos! Zariusu estava lutando com seus companheiros de confiança, Crush, Zenberu e Ho-Ho-Ho. Ho, eu não vou perder. Devaneios idiotas! Como se eu, uma criação do Supremo, fosse ser derrotado por seres tolos e fracos como vocês. Quão idiota és! Iguva olhou malevolamente para os 3 homens-lagarto. Ele não tinha usado magia de conjuração porque os mortos-vivos que ele havia conjurado ainda estavam por perto. Ele não poderia conjurar mais enquanto os antigos ainda estivessem presentes. Portanto, a batalha deles estava monótona, com indas e vindas, e com Iguva usando a flecha mágica silenciosa, enquanto Zariusu o atacava. E parecia que isso nunca terminaria. Sendo esse o caso, o impasse teria que ser quebrado pelos retaguardas. Se reforços aparecessem de ambos os lados, a batalha logo seria decidida a seu favor. E tanto Zariusu quanto Iguva sabiam disso. O ataque elétrico fez Crush sentir dor em todo o seu corpo. Mas ela engoliu sua dor e conjurou um feitiço de invocações de besta do 3º nível. Um enorme caranguejo, com cerca de 150 centímetros, com uma enorme pinça direita, surgiu da superfície da água, como se sempre estivesse dormindo ali e acabara de acordar. Era desnecessário dizer que ele havia sido conjurado pela magia de Crush. O caranguejo gigante andou ao lado de Zenberu e pinçou os guerreiros esqueletos com sua enorme garra. Zenberu sorriu para esse inesperado aliado. Considerando que ele tinha que defender Crush e afastar os ataques de todas as direções, a ajuda havia chegado bem a tempo, e foi um grande alívio para ele. Tá certo então, caranguejão esquisito. Dá uma surra nesses 2 aí. O caranguejo gigante, também chamado de agarrador estalado, balançou sua pinça menor como que em reconhecimento às palavras de Zenberu e virou-se para os guerreiros esqueleto. Não é hora de pensar essas coisas, mas esses 2 até que se parecem, não? Crush pensou isso e sorriu apesar das circunstâncias. No entanto, ela imediatamente limpou o rosto e se concentrou na batalha. Ao mesmo tempo, ela respirava com força para deixar sua respiração sob controle. Ela havia conjurado magias de proteção em Ho-Ho-Ho e o curado antes de vir para cá. E ela também estava conjurando magias de suporte em Zenberu. Estava dando tudo de si. Além disso, ela havia conjurado uma magia de invocação em cima disso tudo. Seu corpo estava em um estado exausto e ela estava tendo problemas para ficar em pé.
Ela estava sem forças até mesmo para curar a si mesma, mas ainda que tivesse forças, Krush já havia decidido que seria um desperdício de mana curar a si mesma, já que ela estava lentamente perdendo a capacidade de lutar. No entanto, se ela desmaiasse aqui, isso iria afetar o moral de Zenbeiro e Zariusu, que estavam lutando nas linhas de frente. O sangue escorria do canto da boca de Krush, e ela mordeu o interior de sua bochecha tentando se manter consciente. Curar feridas médias. Ela lançou uma magia de cura em Zariusu, que estava envolvido na luta com Iguva. Suas pernas pareciam impotentes e sua visão estava trêmula. Ela sentiu uma sensação líquida em todo o seu corpo. Por um momento, Krush não tinha ideia de onde a sensação vinha. Quando ela tinha caído na lama? No momento seguinte, ela imediatamente percebeu o motivo. Ela não tomou feridas adicionais, apenas deve ter desmaiado por um momento e acabou desabando. Krush deu um suspiro de alívio, não porque ainda estava viva, mas porque ainda podia lutar. Ela não planejou se forçar a ficar de pé, mas mesmo que tentasse, ela não tinha forças para resistir e sentia que seria um desperdício de energia fazê-lo. Ela viu as formas de Zariusu e Zenbeiro lutando arduamente em sua visão turva. As formas de seus companheiros com quem ela viajara por um breve período. Zenbeiro estava enfrentando 4 guerreiros esqueleto de uma só vez, e Zariusu havia suportado os ataques mágicos de Iguva. Ambos estavam cobertos de feridas. Krush conseguiu controlar sua respiração e então lançou uma magia. Curar feridas médias. E além de curar as feridas de Zenbeiro, Curar feridas médias. ela também curou os ferimentos de Zariusu. Krush agora estava ofegante. Sua respiração estava estranha. Ela se sentia sem fôlego, não importava o quanto tentasse respirar. Talvez isso fosse um dos sintomas do uso excessivo de magia. Sua cabeça doía como se tivesse sido golpeada. Mesmo assim, Krush tentou o máximo para forçar seus olhos a se abrirem. Tantos dos seus compatriotas haviam morrido até agora. Como ela poderia ser a primeira a sair do campo de batalha? Ela forçou seus olhos a se abrirem, mesmo com as pálpebras parecendo pesar toneladas, e então continuou. Curar feridas médias. O punho cerrado de Zenbeiro bateu em cheio no crânio de um dos guerreiros esqueleto. Ele sentiu o rangindo de ossos que depois quebraram-se sob a pressão de seu punho, e assim, outro guerreiro esqueleto foi exterminado. Mas seu punho só parou quando o crânio foi afundado na lama. E com isso são 2. Ele exalou como se estivesse botando para fora todo o seu cansaço, e em seguida olhou para os guerreiros esqueleto que restavam. O caranguejo gigante que Krush havia conjurado não era mais visto em parte alguma, mas graças à sua ajuda em lidar com 2 dos guerreiros esqueleto, Zenbeiro pôde acabar com os outros 2. A situação havia se desenvolvido dessa maneira graças ao apoio de Krush. Mais 2. Ele só precisava derrubar mais 2, e depois disso, Iguva seria o próximo. Ele flexionou seu grosso e poderoso braço direito. Ainda estava se movendo bem. Seu braço esquerdo estava coberto de feridas e era quase inútil. Zenbeiro foi um pouco exagerado ao usá-lo como escudo. Ele olhou brevemente para o membro flácido. Deixa pra lá. Já ajudou bastante. Encarando o guerreiro esqueleto diante dele, ele tentou usar o braço flácido, mas uma dor intensa encheu seu corpo. Até mesmo tentar mover seus dedos o colocava em tremenda agonia. Mas ele realmente deixaria isso o impedir? Agora há pouco, seus novos parceiros não desistiram, mesmo com aquela criatura de várias cabeças desmaiada. Como ele, Zenbeiro, poderia fazer menos que eles. Zenbeiro pôde apreciar o quão fortes os guerreiros esqueletos eram depois de lutar contra eles por tanto tempo. Eles eram fortes o bastante para que apenas 2 já fossem uma boa batalha para ele. Portanto, lidar com 4 de uma vez só significava que suas chances de vitória eram bem pequenas. Valeu, caranguejão. Depois dessa, vou até parar de comer caranguejos em sinal de respeito. Só por um tempo, é claro. E com aquele gesto silencioso de apreciação por sua comida favorita, ele olhou mortalmente para os 2 guerreiros esqueleto que estavam se aproximando e cerrou seu punho. Ele ainda conseguia se mover, então ainda conseguia lutar. Surpreendentemente, ele ficou surpreso com o fato de poder continuar lutando. Não adianta ficar perdendo tempo pensando bobagens. Havia apenas uma razão para sua incrível resistência, não é mesmo? Zenbeiro riu de si mesmo. Ele observou a forma de Zariusu que estava logo atrás dos guerreiros esqueleto. Como Zariusu estava lutando imponente contra um inimigo que era muito mais forte que Zenbeiro. Parece bem heróico, não é? De fato.
Ele conseguia continuar lutando porque estava lutando junto com Zariusu, Krush e Ho-Ho-Ho. Caramba, Zariusu, tá levando uma surra, hein? Tá pior do que quando trocamos aqueles golpes. Com um feroz golpe de baixo para cima, ele esmagou um dos guerreiros esqueleto. No entanto, ele não pôde bloquear a lâmina curva com o braço esquerdo e ganhou outro corte perto do ferimento que Krush acabara de fechar com magia. A Crush tá na pior, mas ainda fez o possível para ajudar a gente. Tomara que ela fique bem. A magia de Krush curou mais uma vez os ferimentos de Zembero. Ele não podia se virar para verificar, mas parecia que a voz dela estava vindo de algum lugar muito perto da superfície da água. Ele podia imaginar o estado dela ao conjurar tais magias, mas mesmo assim, ela ainda as estava conjurando. Zariusu estava certo. Ela é mesmo uma fêmea muito boa. Se ele tivesse que reivindicar uma esposa, ele gostaria de escolher alguém como ela. Agora Zembero estava ligeiramente com ciúmes de Zariusu. Ah, de jeito nenhum que eu vou ser o primeiro a cair. Seria patético demais. Ele desviou seu braço maciço e depois bateu com a cauda. Então ele riu friamente, comentando que ele era mais velho que qualquer um deles. Os dois guerreiros esqueletos se aproximaram lentamente com os escudos erguidos. A maneira como eles estavam bloqueando sua visão de Zariusu irritou Zembero. Saiam da frente, seus bostas. Assim eu não consigo ver ele. E com um rugido feroz, Zembero avançou. As indas e vindas uniformemente equilibradas de Iguva e Zariusu continuavam. Os olhos de Zariusu estavam focados na batalha, e ele notou Iguva olhando para outro lugar. O rosto de morto-vivo do Lich ancião se contorceu em um sorriso selvagem, e o coração de Zariusu pareceu congelar ao ouvir o que viria a seguir. Ele ouviu o som de água respingando quando alguém desabou na água. Veja só, seu amigo caiu. Ele não podia olhar para trás. Talvez um de seus camaradas tivesse caído, ou talvez não. O coração de Zariusu doía como se suas escamas estivessem sendo arrancadas, mas como ele estava enfrentando um oponente tão poderoso, ele não podia se dar ao luxo de desviar o olhar. Sua derrota seria selada no momento em que ele se virasse para olhar. Zariusu não veio aqui para perder de uma maneira tão tola. Ele veio aqui para ganhar. No entanto, se Iguva estivesse dizendo a verdade, então seria possível que os reforços inimigos estivessem vindo de trás deles. Ele tinha que pensar em uma maneira de lidar com isso, ou as coisas poderiam ficar muito feias. Enquanto Zariusu estava se preparando para suportar uma magia de ataque, ele ouviu o som de alguém pisando em água enquanto se levantava, assim como o som de vários ossos estalando. Zariusu, a gente terminou aqui. O resto é com você. Curar feridas médias. Um barulho de água se espalhando foi ouvido junto com o grito de dor vindo de Zembero. A magia de Krush pareceu mais um gemido, mas os ferimentos de Zariusu lentamente se recompuseram. Iguva claramente não estava nada feliz com isso. Mesmo sem olhar, ele podia dizer que os dois haviam feito sua parte. Isso significava que depois disso... Agora é minha vez. Iguva bloqueou o corte da dor congelante. Eu, Iguva, sou um Lich ancião, mas não me menospreze só porque não sou um lutador corpo a corpo. Apesar de bancar o durão, Iguva já supunha que suas chances de vitória eram pequenas. Dada a diferença em sua força, ele pôde ser capaz de vencer em uma batalha corpo a corpo. No entanto, a fêmea branca tinha curado suas feridas durante todo esse tempo, então Zariusu tinha a vantagem da vitalidade. Além disso, ele só podia bloquear um de cada 3 golpes feitos contra ele. Isso significava que os outros 2 o acertariam. Mesmo Iguva sendo resistente ao corte de armas, assim como esqueletos, e também suportando o dano adicional por frio que a dor congelante infligia, sua situação ainda era bem ruim. Ele entrou em pânico. O Ser Supremo, Ain Zong-Gom, o havia criado e o designado como comandante deste exército. Ele não podia se dar ao luxo de perder aqui. Iguva queria conjurar mais alguns soldados mortos-vivos, mas ele precisava de tempo para a conjuração. Portanto, era difícil fazer tal magia enquanto seu inimigo estava bem na frente dele. Se isto continuasse, a vitória iria para seu inimigo. Com isso em mente, Iguva se voltou para o seu último recurso. Não era um método ideal, poderia até ser o pior curso de ação se as coisas ocorressem mal, mas era a única carta que restava para ele jogar. Zariusu ficou confuso quando Iguva se virou para correr, mas ele prosseguiu mesmo assim. Iguva recebeu um golpe nas costas com toda a força de Zariusu e cambaleou, mas não caiu.
Zariusu estalou a língua, irritado com a vitalidade quase inesgotável de Iguva, e imediatamente o seguiu. Iguva se virou, seu rosto distorcido por uma raiva que parecia imprópria para um ser morto-vivo, mas sua expressão tinha uma tonalidade de prazer. Na sua mão crepitava uma luz carmesim, uma bola de fogo. A confusão perturbou Zariusu quando ele se aproximou. Ele está planejando usar uma magia de efeito em área a queima-roupa. Ele quer se sacrificar junto comigo? Não, não é isso. Um sentimento de medo percorreu o coração de Zariusu quando ele finalmente percebeu que Iguva não estava olhando para ele. Os olhos do morto-vivo estavam voltados para trás de Zariusu, em Crush e Zembeiro, que estavam caídos na lama. O que eu devo fazer? Zariusu sacudiu a cabeça. Iguva estava se deixando com uma grande abertura. Se ele ignorasse seus dois companheiros, poderia acabar com Iguva de uma vez por todas. Mas se ele quisesse salvá-los, era difícil prever como a batalha terminaria. Crush e Zembeiro já estavam gravemente feridos, e um único passo em falso poderia ser fatal para eles. Eles tinham vindo para tão longe no campo de batalha justamente para isso, vencer Iguva. Muitas pessoas também morreram por essa causa também. Nesse caso, talvez ele devesse abandoná-los. Eles provavelmente sorririam e o perdoariam. Zariusu agiria assim se estivesse no lugar deles. No entanto, Zariusu não podia abandonar os companheiros com quem ele lutou junto. Nesse caso, ele os ajudaria e depois destruiria Iguva. Depois de decidir, as coisas ficaram muito mais simples. Explosão gélida. Zariusu ergueu uma parede de névoa congelante que emergiu a partir de seus pés. Ah! O vórtice congelado congelou Zariusu também por um momento. Seu corpo inteiro doía além do que ele poderia descrever. Zariusu fixou os olhos atentamente em Iguva para evitar perder a consciência. Ele lutava a todo instante contra a dor que o ameaçava possuir. Enquanto rangia os dentes e gemia de dor, a névoa gelada os envolveu e flutuou em todas as direções. Quando Iguva viu a névoa branca se espalhando, ele sorriu, sua expressão aparentemente dizendo que era tudo como ele havia planejado. Seu inimigo poderia ter vencido se tivesse abandonado seus amigos, mas mesmo assim, ele preferiu salvá-los. Iguva era imune ao frio e à eletricidade, motivo pelo qual ele podia ficar em pé ao meio ao ar congelante. Ele esmagou a bola de fogo em sua mão e recuperou a mana que havia usado para conjurá-la, porque permitir que a chama tocasse a parede branca de ar frio que agora o rodeava seria um gesto autodestrutivo. E uma vez que esta névoa branca começasse a se dissipar, ele poderia acabar com os outros dois homens-lagarto. Primeiro, ele teria que eliminar o que ainda estava de pé. Iguva então olhou em volta e rosnou, isso porque ele não via o seu alvo. E agora, onde ele está? Sua visão estava bloqueada por massas de névoa branca. Iguva possuía visão no escuro, mas não conseguia enxergar através de condições ambientais que impediam a visibilidade. Portanto, ele havia perdido a localização do inimigo. Ainda assim, não havia necessidade de se preocupar muito. Ao julgar pelo grito de dor de instantes atrás, seu oponente deveria ter sido gravemente ferido. Parando para pensar a respeito, dado que o frio era poderoso o suficiente para repelir uma bola de fogo que ele tinha projetado, seu rival deveria ter tomado dano por frio, equivalente ao que ele levaria se fosse atingido por uma bola de fogo. Receber um golpe desse porte enquanto já estava ferido poderia ser fatal. Se esse fosse o caso, isso facilitaria seu lado, pois ele poderia prolongar a batalha e torturá-lo ainda mais depois. Preciso sair desse nevoeiro agora mesmo. Assim que pensou nisso, Iguva descartou imediatamente a ideia. Neste momento, mover-se poderia expor sua posição. Em vez de recuar, ele deveria conjurar mais mortos-vivos. Enquanto tivesse escudos de carne, a vitória estaria na palma de sua mão, mesmo que o homem-lagarto ainda não estivesse morto. Porém, quando Iguva estava prestes a lançar sua magia, ele ouviu um súbito chapinhar vindo da água. Dor congelante. Um dos 4 tesouros dos homens-lagarto, transmitida através de gerações. Segundo a lenda, a dor congelante foi feita do gelo quando o lago congelou pela única vez em sua história e possuía 3 poderes mágicos. Primeiro, uma aura fria que envolvia a lâmina e causava dano por frio a cada golpe bem-sucedido. Segundo, o seu trunfo, explosão gélida, utilizável apenas 3 vezes ao dia. E o terceiro poder era... O som de algo cortando o ar chegou aos ouvidos dele.
Antes que ele percebesse o que estava acontecendo, viu a ponta de uma lâmina diante de seus olhos. Um grande impacto abalou o crânio de Guva. A lâmina que perfurou seu olho esquerdo sacudiu sua cabeça, e Guva uivou de surpresa quando finalmente percebeu o que estava acontecendo. Ah, por que você não está morto? Quando a dor congelante afundou-se em sua órbita ocular esquerda, ele sentiu sua vitalidade se esvaindo em ondas. O nevoeiro se dispersava constantemente, revelando Zariusu, cujo corpo estava coberto de uma leve camada de gelo. Ele ficou diante de Guva, que estava instável em seus pés, já que tinha uma espada cravada em sua cabeça. E Guva não conseguia entender como Zariusu ainda estava de pé depois de um ataque tão poderoso desses. Mas isso era devido ao terceiro poder oculto da dor congelante, uma habilidade defensiva que conferia resistência a ataques baseados em frio. É claro que nem a dor congelante conseguia anular completamente o poder da explosão gélida. Já era difícil o suficiente para Zariusu ficar de pé depois de receber aquele dano frio. Sua respiração era irregular, seus movimentos eram lentos e sua cauda estava murcha no chão. Ele mal era capaz de lutar. Na verdade, ele mal conseguira mirar este último golpe. Ele simplesmente agiu por instinto, alimentando o golpe com os últimos restos de sua força. Podia-se dizer que foi um golpe de sorte. Zariusu lutava para manter os olhos abertos. O golpe que ele havia lançado com os restos de sua força parecia ter sido suficiente para acabar com Iguva. Não mais capaz de lutar, Zariusu olhou para Iguva, um olhar de expectativa em seu rosto. Iguva se debateu. Talvez ele não pudesse mais sustentar sua integridade corporal. A pele de seu rosto rasgou e seus ossos se fragmentaram, enquanto suas roupas caíram em farrapos. Era só uma questão de tempo antes que ele fosse destruído. Assim que Zariusu pensou que ele havia ganho uma vitória milagrosa, uma mão ossuda o agarrou pela garganta. Eu sou um vassalo criado pelo Ser Supremo. Acha que pode me vencer tão facilmente? O estrangulamento de Iguva não era tão forte, e Zariusu poderia se soltar. No entanto, a agonia subiu pelo corpo dele, e ele gritou de dor. Isso porque ele estava sendo infundido com energia negativa, que corroía sua força vital. Zariusu foi treinado para suportar a dor, mas não suportou a terrível angústia que roubava todo o calor de suas veias. Morra, homem lagarto maldito! O rosto de Iguva começou a desmoronar, e fragmentos de seu corpo se desintegravam no ar. A vida falsa de Iguva estava desaparecendo, mas sua lealdade a seu mestre o manteve agarrado a esse mundo, na linha entre sua não-vida e a morte. Zariusu tentou resistir, mas o medo falava mais forte. Seu corpo não mais respondia aos seus comandos. Ele também estava à beira da morte. A infusão de energia negativa de Iguva estava extinguindo o restante de sua força vital. A visão de Zariusu oscilou e ficou turva. Parecia que o mundo estava lentamente se enchendo de névoa branca. Iguva também estava tentando desesperadamente permanecer consciente, mas sorriu em vitória ao ver a resistência de Zariusu. Ele teria que matar esse homem-lagarto e os outros 2 homens-lagarto que se juntaram ao ataque. Eles deveriam ser os mais fortes de sua raça. Sendo esse o caso, matá-los seria um presente ao seu grande mestre, o melhor presente possível que ele poderia dar ao seu criador. A expressão de Iguva falava mais alto do que suas palavras, mas aquele olhar em seus olhos fez Zariusu perceber que ele também sentia o mesmo. Pereça! Seu corpo não mais o respondia. Ele podia sentir o calor de seu corpo desvanecendo. Parecia que algum veneno estava corroendo seu sangue. Até respirar era difícil. Apenas sua mente permanecia afiada sob essas circunstâncias, mas ele não podia morrer ainda. Rorô, que correu com toda a sua força, Zembeiro, que fizera de si mesmo um escudo vivo, Crush, que usara magias até desmaiar, e então havia todos os homens-lagarto que haviam morrido lutando nessa guerra. Enquanto Zariusu pensava em como lutar, ele ouviu alguma coisa. A voz suave de Crush, a voz alegre de Zembeiro, os gritos brincalhões de Rorô. Ele não os estava ouvindo de fato. Crush estava inconsciente, Zembeiro estava em coma e Rorô havia sido arrastado para longe. Sua mente tinha imaginado essas vozes porque estava confusa? Teria ele inventado as vozes de amigos que ele conhecia há pouco mais de uma semana? Até mesmo os gritos de seus familiares? Não. De fato, isso não estava correto. Isso foi porque todos estavam ali. O quê? Como você ainda tem força? O semi-consciente Zariusu gritou, e Iguva exclamou em surpresa.
Os olhos de Zariussu se moveram e fixaram-se em Iguva. Seus olhos estavam nublados, mas Iguva sentia que ainda estavam encarando ele com uma intensidade fervente. E essa visão fez Iguva congelar. Crush, Zembeiro, O que você está tentando fazer? Morra de uma vez! De onde esse lagarto havia tirado toda essa vitalidade? A onda maciça de energia negativa que fluía para ele deveria estar se dissolvendo e consumindo toda sua força vital. E, de fato, os membros de Zariussu estavam pesados e seu corpo parecia estar congelando. Mesmo assim, toda vez que ele gritava seus nomes, Zariussu sentia um lampejo de calor dentro dele. Mas esse calor não vinha de sua força vital. Em vez disso, surgia de um lugar dentro de seu peito, o seu coração. Ele podia ouvir o som de músculos tensos. Esse som veio da mão direita de Zariussu, do seu punho cerrado. Ele estava infundindo toda sua força naquele punho. Isso é ridículo! Como ainda pode se mover? Monstro maldito! Ele ainda realmente podia se mover. Verdadeiramente era uma visão inacreditável. As emoções se alastraram no coração de Iguva, mas ele se reforçou para reprimi-las. Ele era Iguva, comandante-geral das forças da Grande Tumba de Nazarick durante esta expedição. E mais importante, ele era uma criação do Ser Supremo, do Governante da Morte, Ainzon-Gom. Um poderoso ser como ele não poderia ser derrotado assim. Morra! Este é o seu fim, monstro! Ele foi mais rápido. Sim, a velocidade total desse golpe foi mais rápida do que a taxa em que Iguva estava infundindo energia negativa. O punho firmemente fechado atingiu o cabo da dor congelante. As juntas de Zariussu sangraram. Atingido por um golpe tão pesado, a lâmina perfurou o crânio de Iguva. Ah! Como um morto-vivo, Iguva não sentia dor, mas ainda podia entender que a energia negativa que provia sua não-vida havia desaparecido. Mas como isso pode? Ain-sama! O completo entendimento de seu fracasso banhou os olhos de Iguva. Quando Zariussu desabou como uma marionete cujas cordas foram cortadas, houve um grande baque. Ain-sama, me perdoe! Finalmente o corpo de Iguva caiu, acompanhado do pedido de desculpas ao seu mestre e criador. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, o interior da sala estava em silêncio. Ninguém acreditava no que tinha acabado de ver, e assim ninguém falou nada. A única exceção era a empregada, Entoma. Kokyuto-sama, parece que o Ain-sama está chamando o senhor. Entendido. Com a cabeça baixa, Kokyutos se virou para Entoma. Ele reprimiu sua vergonha enquanto seus vassalos olhavam para ele com desconforto. Mas, por outro lado, ele queria oferecer-lhes elogios. Afinal, essa batalha tinha sido bastante emocionante. E pensar que o inimigo realmente havia transformado o impossível no possível. É verdade que o Li Tianxian havia cometido alguns erros de julgamento, mas em circunstâncias normais, o Li Tianxian ainda deveria ter vencido, apesar de seus erros. Surpreendente. Verdadeiramente impressionante. Kokyutos repetiu essas palavras para expressar sua sincera opinião. Eles haviam desafiado e vencido o impossível. Mas que pena. Kokyutos respirou enquanto observava os homens lagarto dançando e cantando em triunfo através do espelho. Os guerreiros mostrados no espelho eram extremamente fracos, mas eles tinham acendido o espírito de luta de Kokyutos. É realmente uma pena. Kokyutos hesitou. Ele pensou no cenário mais assustador dos muitos em sua mente, refletiu sobre ele e então tomou uma decisão. Vamos.